Finalmente, houve um verdadeiro avanço no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América e Israel estão discutindo um bloqueio terrestre ao Irã. Este é um plano que deve aumentar a pressão econômica sobre Teherã depois que a campanha militar contra ele foi suspensa. A questão é que, além do bloqueio marítimo, os Cipríua e Israel buscam impor um verdadeiro cerco ao Irã, inclusive pelo lado do Iraque, Turquia, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Armênia e Azerbaijão, que fazem fronteira com o Irã. E agora, o ataque ucraniano também no Mar Cáspio contra um navio iraniano pode ter sido o início do bloqueio das conexões do Irã também com a Rússia. E literalmente no mesmo dia, Trump anunciou outro avanço histórico. Este é um acordo com os militantes do Hamas sobre o desarmamento total na faixa de Gaza. Só que aqui tem um detalhe: o próprio Israel não confirmou o apoio a esse acordo e dá a entender que dificilmente ele será implementado. Vamos analisar neste episódio as duas histórias. Que tipo de bloqueio está sendo preparado contra o Irã e por que o acordo na faixa de Gaza pode desmoronar tão rapidamente quanto foi anunciado hoje por Donald Trump. Meu nome é Alexei Pet. Antes de discutirmos esses dois temas, peço que se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, vou começar este episódio com o tema do bloqueio do Irã. Segundo o jornal britânico The Telegraph, o presidente do Secumero, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estão considerando a possibilidade de um bloqueio terrestre ao Irã, entre outras opções, destinadas a aumentar a pressão econômica sobre Teherã. A discussão dessa ideia ocorreu em uma reunião na Casa Branca em 28 de julho, onde Trump e Netanyahu falaram sobre aumentar a pressão sobre o Irã por meios russos e não cinéticos. Lembro que foi justamente nesse período que o Ministério das Finanças dos Estados Unidos declarou que era melhor pressionar o Irã com sanções e bloqueios do que atacá-lo com armas. Diziam que o Irã já não tinha como pagar seus combatentes. Por isso era preciso fazer de tudo para que a situação econômica do Irã ficasse ainda pior. Além disso, afirma-se que Donald Trump acredita que sua estratégia atual para desbloquear o Estreito de Hormuz chegou a um impasse. E por conta disso, ele está considerando várias opções de escalada que poderiam forçar Teherã a voltar à mesa de negociações. Um bloqueio terrestre se encaixaria perfeitamente em sua estratégia de máxima pressão, voltada para enfraquecer a economia iraniana depois de um bloqueio marítimo. O que exatamente esse plano de bloqueio terrestre prevê? Porque precisamos imaginar que um bloqueio no mar... Ok, isso está claro. A Marinha tenta bloquear a entrada e saída de quaisquer navios nos portos iranianos. E antes disso, o Comando Central dos Essarara bombardeou ao máximo Bandar Abbas para limitar o porto, bombardeou a ilha de Qashm. Em princípio, a lógica aqui é clara, mas o bloqueio terrestre, na verdade, é sitiar um país inteiro, e o Irã é bastante grande, e faz fronteira com um número considerável de países. Então, esse plano exigirá que os Iwair e Israel pressionem não o Irã diretamente, mas sim os vizinhos do Irã e seus parceiros regionais, para que fechem ou reforcem o controle nas passagens de fronteira. E isso vai limitar os fluxos comerciais para o Irã e a partir dele. Mas aí tem um problema. Se olharmos para a geografia, vamos ver que Irã faz fronteira com Iraque, Turquia, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão, Armênia e Azerbaijão, que caso decidam fechar as fronteiras, podem enfrentar retaliações do Irã. E então, os EUA e Israel precisam dar algum tipo de garantia de que o bloqueio ao Irã não se tornará perigoso demais para esses países. O bloqueio terrestre pode ser direcionado para pontos-chave de passagem de fronteira, como Incheburum e norte de Shiraz, que conectam o Irã ao Turcomenistão. Tipo, aqui a cadeia de comércio e a cadeia de conexões, até mesmo com a própria China, serão fortemente afetadas. Ou seja, não é um bloqueio total, mas uma restrição máxima do fluxo de mercadorias. Ao mesmo tempo, os potenciais elos fracos de toda essa cadeia podem ser o Paquistão e o Iraque.
exatamente porque eles não são aliados próximos dos americanos. E aqui vai uma ressalva importante feita pelo próprio jornal Telegraph. Qualquer país que concordar em cooperar na questão do bloqueio terrestre corre o risco de sofrer consequências econômicas negativas devido à redução do comércio com o Irã. Por isso, isso acaba sendo caro para todos. E isso é caro, então provavelmente vai ser preciso cobrir de alguma forma, e os países que concordarem com isso vão exigir compensações do Trump. Por isso, os especialistas não descartam essa possibilidade. Existe uma chance que a notícia sobre o bloqueio terrestre seja uma manobra de distração dos EUA e de Israel para esconder de Teherã as ações que estão realmente sendo preparadas, já que os EUA continuam concentrando forças militares na região. Segundo um funcionário israelense bem informado, os participantes da reunião na Casa Branca em 28 de julho discutiram 3 opções para as próximas ações nesta guerra, que voltou a se intensificar na primeira metade de julho após ataques iranianos a navios no Estreito de Hormuz. Entre elas estão a obtenção de um acordo, a continuação do bloqueio naval e a retomada dos ataques. O contexto dessa decisão é claro. Trump já havia declarado anteriormente que os Estados Unidos poderiam retomar a operação militar contra o Irã caso não conseguissem tudo o que desejam nas negociações. Ou seja, o bloqueio terrestre, ao que tudo indica, é um instrumento intermediário de pressão econômica, que está sendo considerado como uma alternativa ou complemento a novos ataques aéreos, enquanto as negociações continuam por meio de Omã e outros canais de mediação. Agora, a segunda grande notícia do dia de hoje, e ela, na minha opinião, é muito mais impactante. Donald Trump anunciou hoje em sua rede social, Truth Social, o seguinte, citação: "Hoje, o Conselho da Paz alcançou um acordo histórico sobre o desarmamento total do Hamas e de todos os outros grupos armados na faixa de Gaza. Este é um passo monumental em direção à paz duradoura e à segurança." Trump esclareceu que, após o desarmamento do Hamas e de outros grupos, as tropas israelenses serão totalmente retiradas da faixa de Gaza e as forças internacionais de estabilização, junto com a nova polícia palestina, ocuparão o lugar das estruturas de segurança. O setor de Gaza será administrado por um Comitê Nacional Tecnocrático, uma estrutura que não está diretamente ligada nem ao Hamas, nem à atual liderança da Administração Nacional Palestina. E então Trump agradeceu ao Egito, ao Catar e à Turquia pela mediação. Esse acordo, segundo se soube, foi assinado em 30 de julho em El Alamein, no Egito. E esse é o primeiro caso em toda a história desse movimento terrorista, em que o Hamas concordou com qualquer tipo de restrição em relação às armas. As negociações duraram meses e, na fase final, foi justamente o Egito, o Catar e a Turquia que exerceram pressão constante sobre o Hamas para que aceitasse condições que antes rejeitava categoricamente. E agora, de acordo com o plano, atenção, de acordo com o plano, todas as armas pesadas e leves do Hamas e de outros grupos armados devem ser desativadas em um período de 6 a 8 meses. Lembre-se desse momento, todas as armas pesadas e leves, mas, claro, há um detalhe. Já algumas horas após a declaração de Donald Trump, ficou claro que Israel não apoiou esse acordo. Uma fonte da Reuters na liderança israelense declarou o seguinte: ainda antes da declaração de Donald Trump, Israel exige o desarmamento completo do Hamas, incluindo a retirada de armas de Gaza e a total desmilitarização do setor, como condições preliminares para qualquer processo. Ele destacou que o documento de 15 pontos em questão não dá uma resposta satisfatória a essas exigências e, por isso, Israel expressou suas objeções. Mais uma vez, Israel exige a retirada completa de todas essas armas da faixa de Gaza, e aquele acordo que supostamente foi anunciado por Trump prevê a destruição, a desativação dessas armas, mas elas permanecerão na faixa de Gaza. Segundo a Axios, Netanyahu se reuniu ainda na terça-feira no Salão Oval com o enviado especial Steven Witkoff e disse a ele que Israel apoia a continuação das negociações, mas essa formulação está longe de significar a aprovação das condições específicas.
que estão agora sobre a mesa. E segundo o Jerusalem Post, Israel já havia apresentado suas objeções ao ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que atualmente atua como mediador. E uma fonte separada acrescentou, de forma bastante dura, rígida, não haverá exceções para armas específicas ou para pessoas específicas. Um só poder, uma só lei, uma só arma, e nada diferente disso. Também há exigências da outra parte. Por outro lado, o representante da delegação de negociações do Hamas, Razi Hamad, declarou à publicação Al Jazeera que o movimento não começará a se desarmar até que as tropas israelenses deixem completamente a faixa de Gaza. Depois disso, dentro do Hamas também foi esclarecido um detalhe-chave. Atenção, eu não disse isso à toa. Lembrem-se do ponto sobre armamento pesado. Pois bem, agora o Hamas afirma: o armamento pesado ficará sob o controle da administração palestina que está sendo criada em Gaza. E ele não pode ser entregue a Israel ou a qualquer outro país que não seja palestino. Ou seja, o Hamas meio que concordou em destruir o armamento pesado, se acreditarmos na declaração de Trump, mas ao mesmo tempo parece que não concordou, se acreditarmos na declaração do próprio Hamas. Ou seja, parece que chegaram a algum acordo, mas ao mesmo tempo não. Desculpe, mas isso é um impasse clássico. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha? O que isso significa? Israel exige o desarmamento do Hamas como condição prévia para a retirada das tropas israelenses. E o Hamas se recusa a se desarmar enquanto as tropas israelenses não forem totalmente retiradas. E então representantes dos ERIC-UA e do Conselho de Minsk declararam aos jornalistas que o processo de desarmamento começará já no próximo mês. Mas o próprio fato de que o Hamas frequentemente nega publicamente os acordos já depois de terem sido anunciados torna toda essa estrutura extremamente frágil. Também não está claro o que acontecerá com as armas leves e pessoais dos militantes. Essa questão não está especificada de forma alguma no acordo, e qualquer militante pode dizer: olha, eu tenho aqui 7 fuzis AK, isso é minha arma pessoal. Vocês não especificaram o que fazer com elas. Isso não é arma do movimento Hamas. Esses fuzis são meus, de uso pessoal. Não é especificado o que fazer com elas. O resultado de todo o episódio é o seguinte. Primeiro, 1. O bloqueio terrestre do Irã e o acordo sobre a faixa de Gaza são tentativas de Washington de alcançar resultados por meios diplomáticos e econômicos onde a pressão militar foi suspensa ou se tornou arriscada e cara demais. 2. Em ambos os casos, a implementação real do plano depende de terceiros que publicamente não confirmaram sua participação. 3. Os vizinhos do Irã no caso do bloqueio e Israel no caso da faixa de Gaza. Ou seja, Trump anuncia novamente: nós chegamos a um acordo com o Hamas, mas Israel sabe disso, mas não confirma. E depois os EUA querem um bloqueio terrestre ao Irã, mas para isso é preciso negociar com vários países. Se chegaram a um acordo ou não, ainda não se sabe, e em ambos os casos há o risco de que o plano fique só no papel. 5. A terceira ideia de bloquear o Irã pode ser uma distração e talvez estejam preparando algo totalmente diferente. Para o Oriente Médio como um todo, isso significa a continuação de um período de incerteza. Ao mesmo tempo, estão sobre a mesa tanto o estrangulamento econômico do Irã quanto o desarmamento do Hamas. Mas nenhum desses processos possui um mecanismo claro de coerção caso uma das partes se recuse a cumprir sua parte desse acordo. E se, por exemplo, o Hamas disser: não quero, mudei de ideia e o que fazer? Ou se Israel disser: ok, vocês desarmaram o Hamas, mas nós não vamos retirar as tropas da faixa de Gaza. E o que fazer? Esses pontos não estão especificados. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuide-se. Tchau a todos!